Boa noite, todas a todos. Microfones funcionando devidamente. O nosso tema de hoje é o porquê da dor. Na verdade, assim, como é que esse tema surgiu? Nas minhas leituras aleatórias, entre aspas, né, que a gente sabe que não é, que sempre mandam para a gente as leituras, ultimamente tem caído muito texto que fala sobre a dor. Então, eu já vinha com essa ideia de preparar algo para falar sobre a dor. Não está ainda acabado, mas como não conseguimos encaixar alguém para essa data, eu aí me encaixei e vou compartilhar com vocês algumas reflexões que tenho feito a respeito desse tema, baseado principalmente em leituras do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Céu e Inferno, né, onde está o Código Penal da Vida Futura, mas também principalmente textos psicografados por Chico Xavier, textos de Emmanuel, textos de Meimei. Acho que não vai dar para a gente abordar todos, mas vamos ver o que é que vai então sair. Então, é importante que se diga que nós vamos abordar esse tema da dor sob a perspectiva espírita. A gente poderia abordá-lo sob diversas outras perspectivas. É um tema que é amplo demais, então não tem nenhuma intenção de esgotar o tema aqui. E é um tema que perpassa todos nós. Eu não conheço uma pessoa sequer, encarnada ou desencarnada, que nunca tenha vivenciado ou que não está vivenciando uma dor, né? Ela é intrínseca em nós. E aí o título veio como o porquê da dor. Porque ninguém gosta de sentir dor. Não é legal. Mas a dor existe. Então, por que que ela está inserida em nossas vidas? E aí, dentro deste ponto de vista espírita, a gente começa pelo começo mesmo, pelo capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, em que, sabiamente, Kardec e os espíritos que coordenaram a codificação, eles começam a falar sobre Deus. Porque a depender da ideia, da noção que nós passamos sobre Deus, muda tudo. O Deus do passado, do Antigo Testamento, era um Deus cioso, ciumento, era um Deus que punia. Então, estava muito claro que a dor estaria presente. Quem não cumprisse a sua lei, né, dor para ele. Então, o sofrimento, a dor, estava diretamente associada a uma punição de Deus. E ainda hoje, a gente nota isso, mesmo em sociedades ditas evoluídas, né, civilizadas, mas a gente nota isso principalmente quando o entendimento religioso da pessoa está mais calcado no Velho Testamento do que no Novo. Ainda se tem essa noção de que se você adoeceu, se Deus permitiu a doença para você, se Deus permitiu a dor, o desastre, o infortúnio, é porque você está pecando. Esta era a ideia do passado. A ponto de aqueles que, por exemplo, contraíam lepra, eles eram segregados da sociedade. Nem se pensava em ajudá-los. Simplesmente afastados, não só pelo contágio que poderia acontecer físico, mas também pelo contágio moral, porque se entendia que aquilo era uma punição de Deus. É o Deus Senhor dos Exércitos. Mas aí vem o Cristo Jesus, né? E muda tudo. Porque Jesus vem fazer uma reforma no entendimento da lei. Ele não veio destruir a lei,
Capítulo 1, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, assim como o Espiritismo também não veio destruir, mas dar-lhe cumprimento e complementá-la. Complementá-la no sentido de nós entendermos melhor ela. Então, Jesus vem e diz: ouviste do que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. E aí tem uma série de reformas que ele faz na lei. Mas a principal delas é que ele chama a Deus não como Senhor, ele chama a Deus de Abba. Abba não é nem pai, é papai. Aqui seria painho, né? Paizinho. Olha que coisa diferente, gente. Antes Deus era tratado como um Senhor punitivo. A gente pensa logo aquela figura da pessoa carrancuda, séria, né? Chicote na mão. E agora é papai? Mas não é um papai de criança, sabe? É um papai de entender a dimensão de Deus, que não é um ser, não é uma criatura. Deus é Deus. Por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir chegar nem próximo do que ele é. Mas ele nos apresenta Deus como é, alguém que é todo amor. Não é nem alguém. Ele apresenta Deus como o amor, como a justiça também. E a justiça sem amor não é possível, como o amor sem a justiça também não. Mas ainda estava, de certa forma, um tanto quanto obscuro ou complicado para nós entendermos. E vem, então, né, séculos das luzes, passam-se 18 séculos, e aí na França, né, iluminismo, vem então o nosso mestre Kardec, auxiliado ali, não só auxiliado, mas direcionado, né, intuído, inspirado por uma pleiade de espíritos superiores, presidindo a codificação, o próprio espírito da verdade, e aí começa a clarear para a gente. Então, o capítulo 1 do livro dos Espíritos, que vem falar sobre Deus, a primeira pergunta, né? O que é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema do universo. É a causa incausada, é a causa primeira de todas as coisas. Então, a primeira noção que a gente tira daí é que, quando ele fala de causa, e aí ao longo da obra espírita inteira nós vamos ver que nós vivemos num universo de causalidade, não de casualidade, em que nada acontece por acaso e em que tudo existe um encadeamento de causa e de efeito, de liberdade e de responsabilidade. Para tudo há uma consequência. Até na física, nas leis físicas, nós temos nas leis newtonianas, né, que para toda ação existe uma reação em sentido contrário de igual intensidade. Até porque não há distinção entre lei moral e lei física, nós é que fazemos isso. Mas Kardec vai além, perguntando para os espíritos, e ele então chega no que seriam alguns dos atributos da divindade. Deus, ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. O que já foi e o que virá, né? Ele é, até porque o tempo é uma dimensão nossa. Ele é onipresente. Ele está presente sempre. Ele é infinitamente, quando a gente diz infinitamente, é que não há nenhum milímetro de aspecto diferente. Ele é infinitamente justo e bom. Ora, e ele criou tudo o que existe, inclusive nós, espíritos. Se ele é inteligência suprema, nós somos seres inteligentes. Então, Deus é o substantivo, nós somos o adjetivo.
porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Se um ser que ele é onipotente, soberanamente justo e bom, e ele que criou tudo o que existe, não há espaço na criação para algo que não seja infinitamente justo e bom. E pela sabedoria dele, não haveria espaço também para qualquer coisa sem um propósito. E se a dor está inserida nisso daí, se a dor é algo que existe, porque nós sentimos, mais na frente vamos diferenciar dor de sofrimento, porque são duas coisas diferentes, né? Então a dor é permitida por Deus. Se ela é permitida, se está dentro da sua criação, vou chamar assim, ela não é criada por Deus, mas ela é um aspecto que existe, então ela tem um propósito. Tem uma metáfora na natureza, metáfora de verdade, né? Que é a metáfora da lagosta. A lagosta, ela tem um corpo quase gelatinoso. E é por isso que ela precisa daquela casca. E a casca da lagosta é dura de verdade, porque precisa proteger mesmo. Mas ela não nasce com a casca grande. Ela nasce sem casca. E ela desenvolve essa casca. Enquanto ela está pequena, a casca é pequena. E aí ela vai crescendo. E quando ela vai crescendo, chega uma hora que esse corpo gelatinoso dela começa a se bater na casca. E como o corpo continua crescendo, causa nela uma sensação de dor. Porque a dor é um sintoma. A dor é um sinal, né, que o nosso cérebro decodifica como alerta. Algo está acontecendo que não é bom. Nos animais também. Então, quando ela começa a sentir dor por instinto, né, no nosso caso a gente raciocina, e às vezes até a gente sente dor e fica continuando a sentir a dor, né? Não muda. Mas no animal, não. O animal, ele instintivamente, ele vai, se coloca embaixo de uma pedra, onde ele está mais protegido, se desfaz daquela casca, e aí começa a criar uma casca maior. Acontece também com outros crustáceos, né? Quem não já comeu siri mole? O siri mole é o siri sem a casca, no momento da troca da casca, porque ele está crescendo também. Então, ele cria uma casca maior, e aí ele continua crescendo, até que o corpo de novo bate e continua crescendo, e aí dói, e ele vai. Então, a dor movimenta o animal, né, para mudar essa casca, e isso é instintual. A dor tem um propósito aí. Assim acontece com nós, conosco, né? Porque Deus nos criou, os espíritos, simples, no sentido de um corpo uno, não é um corpo composto. O ser humano é composto, né? Espírito, corpo espiritual, corpo físico. O espírito é simples e ignorante, no sentido de ignorar. Então, nós precisamos aprender. Até porque é da lei que a gente progrida. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Então, nós somos criados simples, ignorantes, imortais. Não somos eternos. Eterno Deus, porque não tem começo nem fim. Nós somos criados em algum instante. A partir daí, nós somos eternos, né? Mas nós somos perfectíveis. Essa é uma característica de nós, espíritos. Perfectibilidade. Por isso a imagem e semelhança de Deus. Então, qual a nossa destinação? A perfeição.
Não a perfeição absoluta, divina, impossível, mas a perfeição máxima que se pode chegar, que estaria tangenciando o Criador. Quando a gente fala de um ser que atingiu a condição crística, esse termo Christos, em grego, ele significa que ele está untado, ungido, né? Uno. Por isso que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Não é que Deus e Jesus é a mesma coisa, como se entendeu equivocadamente. Mas poderíamos dizer que este ser crístico, existem outros, né? Este ser, ele está tão identificado com a divindade que para nós é como se ele fosse Deus, né? Ok? Então, essa é a nossa destinação. E vejam como que o Espiritismo acaba sendo essa doutrina consoladora. E não é consoladora só para os espíritas, não. Né? Ela é consoladora pela sua filosofia. Não importa quem seja, encarnado, desencarnado, mas é este pensamento lógico que vai desdobrando as coisas. O Espiritismo tira a dor da gente? Não, porque a dor é necessária, até certo ponto, né? Mas ele nos ensina a trabalhar com a dor, a não transformar a dor no sofrimento. Porque, na verdade, o sofrimento é a gente cultivar a dor, é a gente significar a dor. A gente poderia dizer que os animais não sofrem, eles sentem dor, como um sinal. Na última quinta, nosso irmão Oscar Calmon disse, você já está dando um prelúdio aí, né? Porque ele falou sobre a dor. Por que a dor existe? Se algo fere a gente recua e não avança, porque está doendo. Então, a dor realmente tem a sua função, né? Haja visto também que existem dores que não são dores causadas pelo processo evolutivo. São dores que nós causamos. Essa não tem necessidade nenhuma, mas às vezes a gente busca. Mas então, essa perfectibilidade, ela nos empurra para frente. Não há como ficar parado. Imagine que se fosse permitido a lagosta não mudar de casca, só haveria uma condição, ela não crescer. Então, se não fosse a dor, nós estaríamos na idade das cavernas, provavelmente. Porque nós não seríamos impelidos para frente, no sentido da marcha do progresso. Então, nós somos seres perfectíveis e, portanto, um dos aspectos da lei ela vai nos levar para frente. A metáfora que sempre me vem à mente é um rio que corre para o mar. E nós estamos nesse rio. A gente pode tentar nadar contra a correnteza, pode. Vai chegar a hora que a gente vai estar estafado e vai se deixar levar. A gente pode se agarrar numa beira do rio, numa pedra, enfim. Mas a correnteza vai nos empurrar para o mar. É a nossa destinação. Bom, existe um caminho mais tranquilo para a gente chegar lá, para que não doa tanto? Sim, existe. Questão 614 do Livro dos Espíritos, primeira questão da parte 3, né? Leis morais, e se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Ela indica ao ser humano o que ele deve fazer e o que ele deve deixar de fazer. E só é infeliz, o ser humano só é infeliz. Então, este in, né, prefixo que quer dizer não, então é como se o ser humano negasse a felicidade que é intrínseca à nossa. Nós somos seres destinados à felicidade, mas nós negamos essa felicidade quando a gente decide se afastar da lei.
Então, ele só é infeliz quando dela se afasta. E aonde está esta lei? Então, 621, na nossa consciência. Ela está em nós. Quer a gente queira dizer não, eu não sei, sabe? Nós sabemos porque ela nasce conosco. A gente tem a noção realmente de se está certo ou se está errado. Mas ainda que não tivéssemos, a dor nos favoreceria. Porque quando fizéssemos algo errado, a dor apareceria para nos dizer: olha, o caminho não é esse. Vamos usar como uma outra metáfora as leis de trânsito. Tem lá, um semáforo. Vermelho, amarelo, verde. Para quê? Para que todo mundo consiga transitar sem se bater. Até porque se bater causa acidente, acidente fere o corpo, dói, dor. E o que é que acontece se a gente deliberadamente decide furar um sinal vermelho? Pode causar um acidente. A gente pode causar uma dor na gente, e o pior, pode causar uma dor no outro. E seremos responsáveis pela dor que causarmos no outro? Sim. Né? Então, as leis existem para nos facilitar e para nos conduzir em segurança. É exatamente a mesma coisa a lei divina e natural. Então, sempre que alguma coisa começar a doer, o problema nosso na atualidade, problema por um lado, mas tem o seu benefício pelo outro, né? É que nós estamos na sociedade ou no tempo do analgésico. Sentiu uma dor de cabeça, comprimido para dentro. Sentiu uma dor de barriga, remédio. Né? Sentiu uma dor de consciência, tem remédio também. Como é que chama? Como é que fosse? Rivotril. Vocês acham que não? Tem um monte de gente que já se acostumou a tomar isso para dormir. Tem gente que precisa, mas tem gente que toma para anestesiar a consciência. Ah, pois resolvo isso. Faço que ideia, tomo um negócio desse, durmo amanhã, começo o dia de novo. O problema é que a gente, com toda a evolução científica, tecnológica, a gente vive um dos piores momentos da humanidade no sentido de se sentir infeliz, sem perspectiva. Haja visto as taxas de suicídio que são crescentes. E o pior, começam a caminhar para idades mais tenras. Tem crianças se suicidando. Tem alunos da faculdade de medicina se suicidando. Não faz sentido isso. Né? Então a gente não tem que anestesiar a dor, porque a dor está movimentando. Quando a gente toma um analgésico, sabe qual é o sinal que vai para o nosso cérebro? Que, na verdade, o analgésico ele não atua no que está causando a dor. Há algo em nós que não está funcionando bem, que manda um sinal para o cérebro, que é decodificado como dor, e uma vez decodificado como dor, o cérebro começa a dar comandos para o corpo e o corpo começa a se movimentar. A febre, por exemplo, é um deles. Febre não é doença. Febre é sintoma de que seu corpo está trabalhando contra o invasor. Né? Aí a gente toma um antitérmico. Qual é o sinal que vai para o cérebro? Ah, não tem mais dor. Ah, não tem mais febre. Relaxa todo mundo aí, ó. O pessoal que estava em guarda pode relaxar, volta para os quartéis. Está tudo resolvido. Até que passa o efeito e aí a dor vem mais forte, aí alerta vermelho de novo. Entendem? Eu não estou aqui cultivando a dor, no sentido de, não, dor não é legal, ninguém gosta de sentir dor. Mas não adianta ficar tomando analgésico. E se a gente transferir isso para a nossa vida moral, moral que eu digo é a nossa vida espiritual, assim também acontece. Porque nem toda dor é sofrimento. E nem todo sofrimento é bem-aventurado.
Quer ver um exemplo de dor que não é sofrimento? Quem já fez tatuagem aí? Quem faz uma tatuagem, faz aquela dor tranquilo. Por quê? Porque ela tem um propósito para aquilo dali. Pode doer, mas não é uma coisa sofrida. Senão ela não faria, entende? Então, o sofrimento é de como a gente significa. Recentemente, no mês de maio, eu participei de um evento lá em Belo Horizonte, um evento do Grupo C, Instituto C. Já tem uns 3 anos que eu vou. Muito interessante. Quem dirige é o Haroldo Dutra, mas normalmente está lá Simão Pedro, Arthur Valadares, Wagner Paixão, Afonso Chagas. Então, são palestras muito boas. E uma das criadoras deste encontro, que chama-se Vir a Ser, é a Sheila Passos. Sheila desencarnou domingo. Sheila viveu uma situação de câncer, mas assim, muito forte. E ela lutou aí uns 2 anos, né? E ela estava no evento e, para mim, a sensação foi assim nítida que era uma despedida. Mas essa criatura falou com tanta tranquilidade, Gil, com tanta serenidade, e ela estava sentindo dor, que até para ela subir no palanque, no palco ali, ela foi amparada. E uma das coisas que ela falou, eu anotei aqui, tá, igual, e ela colocou assim, quando a dor vier, mantenha no corpo, não coloque sentimento na dor. Foi a forma que ela encontrou para ultrapassar aquilo, né? E ela até falou de uma parte da música de Renato Russo, que é toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? Uma música dele. Então, o sofrimento, ele é a forma como nós interpretamos a dor. É como a gente significa a dor. Porque a dor, gente, ela virá. Primeiro o seguinte, nós estamos encarnados. Significa que nós estamos no mundo material. E tudo que é matéria é inerente à matéria, ela ser impermanente e ser perecível. A primeira coisa que nos faz sentir dor é a gente entender que a gente é o corpo, ou que essa é a nossa condição natural. Quando a gente consegue entender de verdade que aqui é uma passagem, aqui não é porto de chegada nem porto de partida, aqui é um caminho. E que quando a gente desencarna, a gente não está partindo, a gente está voltando. Porque a nossa condição natural é desencarnar. E por que que é necessário encarnar? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta dos espíritos. Deus lhes impõe no sentido de que é necessário, né? A encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É necessário. A gente tem que passar por aqui, a gente tem que colocar uma casca. Quando essa casca não der mais, quando a gente conseguir crescer e essa casca não der mais, a gente precisa liberar essa casca. Essas cascas em nossas vidas são a casca, às vezes, do emprego, da posição que a gente ocupa, do relacionamento que a gente está. Às vezes são cascas. E que muitas vezes a gente sofre quando perde essa casca. Mas, como Emmanuel diz, às vezes é necessário perder o caminho da casa terrena para encontrar o caminho da casa divina.
Porque senão a gente vai ficar apegado às coisas que nós temos, ou que nós somos, e não vamos crescer. E aí vai continuar sofrendo. Tem no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que Kardec trata das causas anteriores, melhor, é bem-aventurados os aflitos. E aí ele vem falar das causas atuais, das aflições e das causas anteriores. Mais adiante, acho que é no item 5, tem o título, Kardec botou assim, a felicidade não é deste mundo. E é uma comunicação de um dos espíritos. Pô, mas se a felicidade não é desse mundo, então... Sim, a felicidade não é desse mundo. Mas nós também não somos desse mundo. E quando a gente fala mundo, não é o planeta Terra, né? Existem diversos planetas. Mas mundo, para a gente, até onde eu entendo, são dois: o material e o imaterial. A felicidade realmente não está no mundo material, porque no mundo material as coisas se acabam, se transformam. Mas se nós tivermos a consciência de que nós também não somos deste mundo, então a gente consegue significar as coisas de uma maneira diferente. Já pensou se nós conseguirmos enxergar de verdade, quando alguma coisa doer na gente, a gente poder parar para fazer uma reflexão e perguntar assim, bom, onde é que eu preciso mudar? É bem verdade que existem algumas dores que elas vêm do passado, né? Porque nós temos diversas existências, a vida é uma só, criados a vida é uma só, mas a gente tem diversas existências, diversas encarnações, e essas encarnações são solidárias, significa que elas se comunicam uma com a outra. A gente esquece, graças a Deus, né? A gente vem, quando a gente reencarna, vem com esse véu do esquecimento, então, está tudo lá no subconsciente, mas essas forças estão atuantes. Tem coisas que acontecem conosco quando não são provocadas por nós, que é onde lá está escrito como as causas atuais das aflições, ou seja, coisas que acontecem como uma consequência natural daquilo que eu fiz, ou do que eu escolhi nessa encarnação. Tirando essa parte, tem coisas que acontecem conosco que a gente diz assim, poxa, mas não foi de hoje. Sim, não foi. Foi de ontem. Porque hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos ontem. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas a gente pode, encarando o fruto que a gente não quer colher hoje, mas é obrigatório, a gente pode começar a plantar outra coisa. E se nós não colhermos nessa encarnação, a gente vai colher no próximo. Porque com certeza nós vamos colher o que nós plantamos. Olha como é perfeita a justiça divina. Ela se baseia simplesmente no que você der, retorna para você. A lei é retributiva. A lei retorna para a gente o que a gente dá. Numa das orações que Emmanuel escreve por Chico, ele diz assim, ensina-nos a compreender que a nossa felicidade reside na felicidade que nós proporcionarmos aos outros. Ou o tamanho da nossa felicidade será do tamanho da felicidade que a gente conseguir proporcionar para o outro. E nós ainda estamos na vivência egoísta. E quando eu digo egoísta, não é simplesmente assim, não, eu quero as coisas só para mim, eu não compartilho. É uma forma de egoísmo, mas é um egoísmo mais profundo que está mais arraigado na gente, que é assim, em tudo que a gente pensa no nosso dia a dia, do acordar ao dormir, qualquer situação que apareça em nossa frente, o nosso pensamento sempre está assim, mas como que eu posso fazer para ser melhor para mim? Para eu não sentir dor. Para os meus não sentirem dor. Sabe aquela cena de que tem duas mães na sala conversando e os dois filhos pequenos brincando no quarto. Aí ouve aquele choro, as duas saem correndo.
Só tem um dos dois está a chorar, mas ninguém sabe pelo choro. Quando chega lá, uma faz, ufa, não foi com o meu, e a outra vai acolher o outro. A gente ainda está nessa, né? Então, nós ainda não atingimos aquele amor do Cristo, que é o amor ágape, né? Que é o amor que ele é incondicional. Ele não está condicionado a se o outro me ama ou se não me ama, se me faz bem ou se me faz mal, se retribui o meu amor ou não. Nós ainda estamos no amor que demanda uma recompensa, demanda uma contramão, né? Eu amo desde que me ame. Tanto que a gente muda logo, quando a pessoa não satisfaz as nossas expectativas, né? A gente muda. Por quê? Porque a gente está naquela de precisar também dessa devolutiva. O Cristo passou disso, gente. Imagine que Jesus passou por profundas dores, claro, que aconteceu com ele no final da encarnação dele. Mas foram dores, não foram sofrimento. Foram dores porque ele estava ali no corpo físico. Vai dizer que foi sofrimento, né? Mas por que que ele passou? E por que que não foi sofrimento? Porque ele fez aquilo por nós. Por que a gente não faz pelos filhos? Diga aí, Thalita. Quando a gente precisa se privar de alguma coisa, mas que é para eles, a satisfação que a gente vê deles em não sendo privados do que nós estamos nos privando, não tem sofrimento algum, é zero. Tem uma baita satisfação, né, irmão? Da gente ver o sorriso estampado no rosto do filho ou do ser que a gente ama. Então, encarnação não é para sofrer, apesar de que dói. Está doendo o braço dela, irmão. Você tem que pegar no colo. É porque as forças nossas se esvaem. Então, é, compreender que a dor ela é realmente uma experiência sensorial, é desagradável, mas ela nos movimenta num determinado sentido. Ela é um sintoma, é um sinal, né? Ela não é um sentimento. O sentimento é o sofrimento. Então, como é que nós estamos significando a nossa dor? Qual o propósito dessa dor que está acontecendo conosco? Emmanuel, no livro Consolador, questão 239, perguntaram para ele assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Aí ele respondeu assim: podemos classificar o sofrimento do espírito como uma dor realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima, né, o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é uma essência. Daí a razão porque a primeira, a dor física, né, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Porque senão a gente continuaria deitado no sofá, com o controle remoto na mão, mudando de canal sem parar. Não está doendo. Tem até outra história, Haroldo que contou essa,
que tinha um animal, um cachorro, num posto de gasolina, estava deitado e gemendo. Ele foi abastecer o carro e o cachorro estava lá, gemendo, e gemendo, e gemendo, e gemendo, e gemendo, né? Uivando. E ele pergunta para o dono, dentista do posto, por que esse cachorro está uivando? Ah, porque ele está deitado no prego. E por que ele não levanta? Porque está doendo só o suficiente para ele uivar e não para ele se levantar. Ou seja, a brincadeira que ele fez, né? A dor está o suficiente para ele se lamentar, mas não está o suficiente para ele mudar. Como eu me vi disso daí muitas vezes, entendeu? E muitas vezes a gente fica se queixando. Ah, porque minha vida é assim, assada, minha dor assim, minha dor assada. Né? Sim, vai fazer o que para mudar? Não é tomar remédio. Porque uma coisa interessante, às vezes algumas pessoas pensam que a dor ela é reparadora. Ou seja, não, eu estou sofrendo essa dor, eu estou queimando o meu karma. Leva engano. A dor não queima karma nenhum. A dor desperta a gente para a gente atentar para o que a gente está fazendo. Entende? Então, é, se eu colocar a mão numa chapa quente, vai queimar, não porque Deus quis que queimasse, não. Você colocou a mão na chapa quente, então o seu castigo será ter a dor. Não, é porque está queimando. Né? A dor é para tirar a mão dali. Mas o que é que eu reparei com isso? Nada. A dor, ela serve, como ele botou aqui, toda dor colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres. Seja como expressão expiatória ou como consequência dos abusos humanos. A expiação, ela visa nos colocar de volta no local de partida onde nós estávamos no momento de nossa queda. Porque não basta só expiar. Além da expiação, a gente precisa reparar o dano que a gente fez. Se a gente errasse por ignorância, eu não sabia que tinha que ser assim, então eu errei por ignorância. Como é que está escrito nos evangelhos, né? Aquele servo que errar, mas não souber porque errou, será açoitado algumas vezes. Mas aquele que errar, sabendo por que errou, será açoitado muitas vezes. No Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, se eu não me engano, é no artigo 11, está lá escrito que as faltas podem ser iguais, mas elas vão funcionar diferente. Elas vão repercutir diferente em cada um que cometer aquela falta. Por quê? Uma pessoa pode ter maior ou menor compreensão do que está fazendo. Quanto maior o esclarecimento e quanto maior consciência do que está fazendo de errado, maiores as consequências. Por isso que tem aquela coisa do pecar contra o Espírito Santo. Esse pecar contra o Espírito Santo, né? É você atentar mesmo contra a divindade ou contra o próximo de uma maneira que você sabe que está errando. Então, as consequências elas são diferentes, mas se eu erro por ignorância e eu caio em mim que eu errei, o que eu deveria fazer? Reparar o erro. Cair em mim, repara o erro. O amor cobra multidão. Precisa sentir dor. Mas normalmente o que acontece? A gente erra e não cai em si. Continua errando. Aí o que acontece? Vem a dor. E se a gente insistir na rebeldia, né? Insistir na desobediência, a dor vai aumentando. E vai aumentando até chegar a um ponto de ficar insuportável. E a gente tem diversas reencarnações
elas são compulsórias mesmo, o espírito não quer, mas vai, e chega de uma maneira completamente destrambelhado. Porque o corpo físico nosso, ele é plasmado pela nossa mente. A mente organizada plasma um corpo organizado. Uma mente desorganizada plasma um corpo desorganizado. E a desorganização, ela vai de acordo também com o que aconteceu no passado. Então, vem com dores imensas. Mas para quê? Para poder despertar. Porque o Criador, e nem qualquer espírito elevado, desrespeita o nosso livre arbítrio. Eis a questão aí. A gente precisa querer ser bom. A gente não vai ser impelido de qualquer maneira. O determinismo diz, tem uma força que te empurra para a perfeição. Tem uma correnteza que te empurra para o mar. E eu vou lutar contra essa correnteza até o momento em que eu não aguentar mais. Mas eu posso descansar e posso lutar de novo. É dado a gente esse direito, né? Como diz Rodengill, é, Deus, o onipotente, se faz de impotente diante da criatura prepotente. Parece que não está acontecendo nada. Mas as forças da natureza estão agindo graças a Deus. Porque são elas que vão nos conduzir para uma situação de felicidade. Nosso objetivo é transcender esta etapa humana. Já transcendemos outros reinos, né? Estamos no reino nominal. O projeto do ser humano é transcender isso daqui e não ficar apegado às coisas que são de ordem material. Mas para a gente transcender, a gente precisa aprender. E como diz Emmanuel aqui, a dor é a única, bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento. E só para a gente finalizar, tem um texto de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, capítulo 32, cujo título é A Mestra Divina. E ele toma o versículo 14 do capítulo 6 da carta que Paulo escreve para os Efésios, está escrito assim: estai, pois, firmes. Né? Ele escreve assim: arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, ele tira da delinquência e traz para a culpa. Olha a culpa aí como um fator de transição. Né? A que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui, modela berços entre chagas atrozes, com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali, traça programas reparadores, entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora, reúne os laços do mesmo sangue, ferrenhos adversários, que se digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, ou seja, bota no seio da mesma família desafetos,
para que tenham a oportunidade de se reconciliar, né? Segundo os ditames da natureza. Depois, constrange a carência aflitiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limites, a fim de que se retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Está falando dessa mestra divina. Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia. Amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal. Recordemos, no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, acerenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Este é o propósito da dor. Faz-se bem. E temos 5 minutinhos, se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, né, que tenhamos condições de responder. Diga, Tony. Pode fazer? Vamos aqui para todos ouvirem. Uma boa noite a todos e todas. É natural que estejamos percebendo muito sofrimento no nível de entendimento que nós estamos experimentando. Com toda a sua fala, com outras coisas que a gente vem aprendendo, a gente sabe que tem muita gente que não tem por onde achar lógico esse sofrimento. Especialmente quando na família tem pessoas bem doentes, filhos pequenos passando por tudo isso, e de repente chega aqui no centro, ouve você falar dessa forma, e para mim é a maior alegria do mundo, que eu já acredito. Como que esses milhões de pessoas no planeta Terra, estamos falando só do planeta Terra, vão conciliar essa dor tão grande, vinda de Deus, do próprio Criador? A dor vem da gente, né, Paulinho? A dor não é do Criador. O Criador, ele é todo felicidade. Ele é todo amor. O Criador não nos pune, não nos julga, nem nos perdoa, porque não se ofende, não tem por que perdoar, né? Quem nos condena é a nossa própria consciência. Aí, irmão, no... Ó, até o microfone falhou, tá vendo? Também não? Nossa. Então, veja, nos evangelhos está assim: para o homem, isto é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Foi bom você ter feito essa pergunta, porque eu escrevi uma coisa aqui
que faz parte das reflexões também, que eu não falei. Então, eu vou complementar, aproveitar. O que é que a gente pode fazer para diminuir a dor? Ou para diminuir o sofrimento, né? Primeira coisa, deixar a dor no corpo e no passado. Porque sofrimento é a gente ressentir, ressentimento. A gente fica buscando coisas do passado e traz para a realidade de agora. Já passou. Como diz aqui, a dor vem e passa. Então, deixa o passado no passado. Segundo, tenha fé no futuro. Tenha fé em Deus. Entenda que nós estamos dentro dele. Nós somos como que peixes no oceano. O peixe nem sabe que existe água, porque ele não sabe o que é não ter água. Nós existimos, é que existe, né, para fora, em Deus. E ele é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente. Então, acredite que ele está agindo em nossas vidas. Tenha certeza disso. Terceiro, haja constantemente no bem. Os espíritos falam de benevolência. Benevolare, desejar o bem de quem quer que seja, não importa se ele fez mal ou não. Deseje o bem e procure amar sem esperar que você seja amado. Amar as pessoas não porque elas fazem uma coisa de boa, mas amar porque elas existem. Porque são filhos de Deus como nós. E buscar na prece o amparo incessante para nossas vidas. E na hora que a gente para fazer uma prece de verdade, não é Pai Nosso que está no céu, é prece, é oração, é conexão com o nosso anjo guardião, com os espíritos, com Deus, com Cristo, a gente sente o refrigério. Mas, bom, tem certas terras que vão receber essa semente e as sementes ficarão na beira da estrada. Levará um tempo. Outras vão receber, os espinhos vão abafar, outras já vão dar tempo bom. O que é que vai acontecer com essa terra que não recebe ainda a semente para frutificar? E passar o arado dela. O arado, quando passa na terra, dói. A terra não sente nada, mas usando nós como metáfora, né? Nós sendo a terra que o arado tem que passar para a gente conseguir aceitar essa semente divina, dói. Mas depois a árvore que vem lá. Então, é o tempo. O tempo é o mestre, né? Emmanuel diz que o tempo não respeita as obras que não estão realizadas com seu concurso. Temos uma eternidade pela frente. Alguns não conseguirão entender isso aqui no planeta Terra. E já estão sendo deslocados para outro planeta. Porque esse planeta tem uma destinação também. Ele não vai ficar como está. A humanidade cresce. Novos espíritos estão reencarnando. Pode ser que esteja reencarnando um número significativo de espíritos, mas evoluídos até, justamente para poder puxar a gente para frente. Então, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Os espíritos dizem assim, as eternidades são mais ou menos o tempo, as eternidades são mais ou menos longas a depender da nossa vontade. Entendeu? Tem que respeitar. E é a dor que vai ajudar. Mais alguma pergunta? Então, podemos juntos, se quiser. Tem alguma coisa no chat aqui? Não, é só.
Antônio, no dia que nós compreendermos ou tivermos a resposta da sua indagação, que é a nossa indagação, simplesmente não sentiremos mais dor. Simples assim. No dia que nós entendermos o porquê estamos encarnados e porquê passamos e enfrentamos todos os desafios, compreendermos verdadeiramente isso, não sentiremos mais dor, porque estaremos, de alguma forma, integrados à lei, verdadeiramente submissos à lei. Nosso problema é que nós nos rebelamos, consciente ou inconscientemente, em relação à lei divina. Por isso que a gente tem essa dor, sabe? Essa agrura. Mas, uma vez um amigo espiritual nos disse algo nesse sentido. A dor ainda é a nossa companheira, mas o amor é o enfermeiro indispensável que cuida de todas as feridas, das mais superficiais às mais profundas, tendo a presença de Deus em nossas vidas. Então, por maior que sejam as dores, o amor sempre suplantará. É assim que devemos compreender. Tarefa difícil, meu caro? Muito. Até porque se fosse fácil, ok? Por isso, Espiritismo é consolador. Isso.